Bem, então dando continuidade à nossa aula de agora há pouco, nós vamos falar então agora, daqui a pouquinho, sobre o fósforo, e antes a gente vai preencher sobre as informações aqui: função, fonte, sintomas de deficiência, mobilidade e forma de absorção, inicialmente do nitrogênio. Eu quero ou ouvi-los ou ler aqui de vocês no chat. Então, quais são aí as principais funções do nitrogênio? Compor a clorofila, que constitui proteínas, né? Energia, crescimento vigoroso da planta. Responsável também pelo crescimento da planta aí, já colocou? Bem, exatamente isso, né? Então, nós temos aí como as principais funções: composição da clorofila, síntese de proteínas e vitaminas, crescimento vigoroso das plantas, certo? Energia, Wesley, é do fósforo, né? Então, ele compõe lá ADP e ATP. Beleza. Como a gente pode fornecer nitrogênio para o solo? Através de quais adubos? Quais seriam as fontes? Mineralizada, biológica, matéria orgânica, fertilizantes, amônia. Beleza. Dentro desses fertilizantes, quais fertilizantes? FBN, fixação biológica de nitrogênio. Aí ali tem, a Aline respondeu nitrato, nitrato de amônio. tem o nitrito, né? Os nitritos. E os aminoácidos e ureia. Aminoácido, ureia, sulfato de amônio. Então, todas essas são fontes de nitrogênio. Eu sempre falo, se alguém está com deficiência de ferro, fez lá o exame de sangue e está com deficiência de ferro, tem que ferro nele, né? Então, tem que ter uma alimentação à base de ferro para conseguir corrigir a anemia. Se uma planta está com deficiência de nitrogênio, apenas fontes de nitrogênio para corrigir. Então, cloreto de amônio, sulfato de amônio, todos eles que têm essa constituição vão conseguir repor, suprir essa necessidade. E os sintomas de deficiência, qual é o principal? Clorose nas folhas velhas. Nervura, né? Aqui é importante, alguém falou nervura aí, é uma clorose geral. Então, até a nervura fica amarelada. Se a gente lembrar das imagens que eu mostrei, a deficiência de nitrogênio, toda a planta, toda a folha velha vai ficar amarelada. Lá no magnésio, no cálcio, a gente vai ver aqui depois que também tem clorose. Então, o cálcio, a clorose dele, mas é uma clorose internerval. As nervuras continuam verdes e o limbo foliar vai ficar amarelado. No caso do cálcio, nas folhas novas. No caso do magnésio, é o mesmo sintoma, clorose internerval das folhas velhas. A gente vai ver isso semana que vem, né? Cenas dos próximos capítulos aí. Então, cada nutriente, ela tem um sintoma característico, às vezes muito parecidos, mas por conta disso, de ter gradiente, eles vão acontecer ou nas folhas velhas
ou nas folhas novas. A gente deixa isso aqui então para a semana que vem. E a mobilidade, como é que ele se movimenta? Ele se movimenta, ele é móvel ou ele é imóvel? É móvel. De novo? Móvel. Móvel. Então ele se movimenta na planta. Por isso que o sintoma de deficiência dele é nas folhas velhas. Acabou o nitrogênio do solo, ele sai das folhas velhas e vai para as folhas novas. Então ele é móvel. Forma de absorção. Qual que é o nome do processo? A gente falou que existe fluxo de massa, interceptação radicular e difusão. Qual que é o do nitrogênio? Fluxo de massa. Absorção, né? Aí, fluxo de massa. Isso aí, através do processo que a gente considera. Difusão. Nitrogênio. Não, fluxo de massa. Nitrogênio, fluxo de massa. Difusão é o fósforo, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. O fósforo a gente vai falar agora dele e no final a gente preenche. Vou deixar salva essa tabela aqui e vou colocar para vocês a apresentação. Bem, o fósforo. O fósforo é um elemento muito importante, só que na maioria das vezes a quantidade de fósforo que a planta absorve é bem menor do que dos outros nutrientes. O grande problema que nós temos, até o Ricardo questionou, é justamente a quantidade alta de fósforo que a gente coloca e a quantidade baixa que a planta realmente necessita. A maior parte desse fósforo que a gente coloca é para suprir a necessidade do solo, que tem uma alta quantidade de cargas positivas, não é a CTC, CTC são cargas negativas, então a CTA, capacidade de troca de ânions, e essas cargas negativas do fósforo, né, do PO4-, consegue se ligar muito fortemente nessas cargas positivas do solo. Então a gente tem que buscar, através de micro-organismos solubilizadores de fosfato, é uma forma, quebrar essa ligação para esse fósforo ficar disponível. Quanto a isso, então, se a gente observar essa tabela, a gente vê que a menor quantidade de fósforo, de nutrientes, aqui o fósforo é o em destaque. Então a gente tem na cana 132 de nitrogênio, 8 de fósforo. Trigo, 125 de nitrogênio, 22 de fósforo. Então o fósforo é requerido pelas plantas em menor quantidade. Entretanto, se a gente não repor esse fósforo para o solo, a planta não consegue absorver, nem que seja esses 8 aí da cana ou esses 9 aí do feijão. Então é importante, na maioria das vezes, aplicar uma alta quantidade para repor o que o solo vai roubar, digamos assim, e a planta conseguir reter, absorver um pouco desse fósforo. Então, ele é menos exigido, é muito deficiente nos nossos solos, as nossas rochas que deram origem aos solos aqui no Cerrado tem pouco fósforo na sua constituição, ele tem ligação muito forte com a fase sólida, com essas cargas elétricas positivas do solo, a CTA, o fósforo se liga nele, e ele consegue se ligar muito fortemente com essas estruturas aqui, com ferro, alumínio, cálcio, magnésio e potássio. E no solo, isso aqui é importante, ele tem baixa mobilidade. Na planta ele já é móvel, a gente vai ver daqui a pouquinho, rever que ele é móvel na planta. Aqui a gente falou lá o que ele pode acontecer, então ele é um ciclo muito dinâmico, né, muito complexo. O fósforo ele pode estar na planta, ele pode ir para a planta morrer e ele ir para o solo na forma de fonte orgânica. Esse fósforo pode ir para a solução do solo e ser perdido por erosão ou por lixiviação, até que chega no pior dos cenários, que seria esse fósforo aqui não lábil, que não está disponível. É o fósforo que está ligado tão fortemente no solo que ele não está disponível para a planta absorver. E é muito difícil de ser disponibilizado. As pesquisas, há uns 15 anos para cá, 10 anos para cá, já têm avançado com esses micro-organismos solubilizadores de fosfato e as empresas começaram a colocar no mercado esses produtos para ajudar a disponibilizar fósforo. Então, a gente vê aqui, a maior parte do fósforo está nessa relação, nessa ligação forte, né, na fase sólida, juntamente ligado na CTA. Uma parte está na CTA disponível, que vai ser quebrado essa ligação com o solo, e a planta vai conseguir absorver, e a menor parte está na solução do solo, na água do solo. Então, o fósforo ele tem, a maior parte do fósforo, se a gente fizer uma análise de fósforo total, às vezes a gente vai ter um alto teor de fósforo. Só que esse fósforo está numa fórmula não disponível, que a planta não consegue absorver.
Por isso que as doses são muito altas. No vídeo aula eu falei para vocês, por exemplo, se a gente coloca 500 quilos de NPK na fórmula 4-30-10. 500 quilos de 4-30-10, para cada 100 quilos eu tenho 4 de nitrogênio, 30 de fósforo e 10 de potássio. Então, se eu tenho 500 quilos de 4-30-10, eu tenho 5 vezes 4, 20 quilos de nitrogênio, 5 vezes 30, 150 de fósforo e 5 vezes 10, 50 de potássio. Então, 500 quilos de 4-30-10, eu tenho 20, 150 e 80, né? E 50. Então, é uma quantidade muito alta de nitrogênio, de fósforo, de potássio, quando a gente aplica essas quantidades. Bem, e aqui a gente mostra aqui o porquê que isso acontece, né? O nitrogênio, ele tem uma dinâmica que ele se liga lá na CTC, através do amônio, N4+, NH4+. Já o fósforo, ele é negativo, PO4-, ele vai se ligar aqui nas moléculas positivas. Por exemplo, o ferro, que é ferro 2+, faz duas ligações, ele está ligando aqui lá em cima com o oxigênio, o H, e aqui embaixo ele está ligando com o oxigênio do fósforo. Então, o fósforo ele vai ficar ligado nas moléculas de ferro que nós já temos no solo. Nossos solos cerrados são ricos em hidróxidos e oxidróxidos de ferro e alumínio. Então, isso vai fazer com que o fósforo que é colocado não fique disponível para a planta rapidamente. Ele vai quebrar essa ligação, é uma adsorção não específica, e futuramente ele vai ficar disponível. Já quando acontece esse lado de cá, que um dos ferros se ligou com um oxigênio e o outro ferro se ligou com outro oxigênio, esse ferro está ligado muito fortemente nessa estrutura. E por ele estar ligado tão fortemente, é o que a gente chama de fósforo não lábil, fósforo não disponível. Então, a planta não vai conseguir ser disponibilizada, o nutriente não vai ser disponibilizado para que a planta possa absorver. Aqui tem um pouquinho das análises laboratoriais, a gente não vai falar muito sobre isso agora. Espero que quando voltar às aulas a gente possa fazer uma aula prática no laboratório e ver como que isso é feito. Então, por enquanto, a gente deixa uma atenção secundária para ele. Ele é absorvido, então, na fórmula de H2PO4 e HPO4-2. E é absorvido pela difusão. Então, quando a gente for preencher aquele quadro lá, o fósforo é através de difusão. Funções na planta, processos metabólicos, transferência de energia e reprodução. Aqui eu não falei na aula lá, mas é importante a gente lembrar que, além da energia, adenosina trifosfato de fosfato, ADP e ATP, esse P aí do ADP e ATP é do fósforo, né? Adenosina difosfato, trifosfato. Então é importante que tenha fósforo para compor essa molécula. No processo de reprodução, há gasto de energia. Então, precisa que tenha fósforo também para ajudar esse processo. Existem outros locais que o fósforo também está relacionado. Por exemplo, quando a gente fala de camada fosfolipídica lá da parede celular, a gente tem uma bicamada fosfolipídica na membrana celular, eu preciso ter fósforo para compor essa membrana. Então, o processo de crescimento da planta, além do nitrogênio, o fósforo é importante porque se eu não tenho fósforo, na hora que a célula vai duplicar, ela não enlarguece, porque não tem fósforo para aumentar a quantidade de parede celular, de membrana plasmática. Então, essa célula não vai crescer para fazer mitose. Então, é importante que eu tenha fósforo para as células crescerem. E isso reflete muito no sintoma. Parada de crescimento, já que eu não tenho fósforo para as células reproduzirem, ela não vai alongar a sua estrutura de membrana plasmática para duplicar, ela para de crescer. Ou vai gerar células cada vez menores. Mesmo que ela duplique, ela vai gerar células menores, porque essa estrutura ela não vai esticar. Né? A gente viu que, agora há pouco, a gente falou do nitrogênio, o nitrogênio está lá relacionado com o DNA no processo de duplicação. Mas aqui, por exemplo, se eu tenho uma célula, e essa célula ela tem aqui o DNA, ela duplica o DNA aqui dentro da célula para fazer o processo de mitose. Depois ela alonga. Depois que ela alonga, ela faz o processo chamado de citocinese, nenhum ficou bonito, mas esse ficou mais feio ainda, né? O processo de citocinese, em que ela vai... Jesus, cadê a linha? Em que ela vai dividir duas células
semelhantes à célula inicial, com material genético e semelhante à célula inicial. Então, ela duplicou, ela alongou para poder fazer o processo. Quando eu tenho deficiência de fósforo, essa célula aqui, ela, mesmo que ela duplique o material genético, o DNA, tem nitrogênio, então ela duplicou. Na hora que essa célula ela vai esticar, ela não estica, porque não tem fósforo suficiente para fazer essa, é, essa membrana plasmática. Então, essa célula ela vai duplicar o DNA e na hora que ela passar pelo processo de citocinese, ela vai gerar duas células idênticas à célula mãe, geneticamente falando, mas elas vão ser células menores. Então, aqui eu vou ter duas células menores do que essa célula que deu origem, porque ela não esticou o suficiente, porque faltou fósforo. Então, a parada no crescimento das células, das plantas, está relacionado com esse processo de redução do processo de mitose. Mesmo que aconteça a mitose, as células não vão ter o mesmo tamanho da célula anterior. Cada vez menores as células, eu vou ter órgãos menores, plantas menores, folhas menores, certo? Além disso, o fósforo ele é responsável por translocar uma substância que a gente chama de antocianina. A antocianina, para ela sair das folhas e ir para outras partes, para fruto, para raiz, precisa de gasto de energia. Se uma planta está com deficiência de fósforo, vai acumular essa substância, vai acumular antocianina, principalmente por ele ser móvel, vai acumular nas folhas velhas. Então, o principal sintoma, redução no crescimento, parada no crescimento e folhas avermelhadas. Onde? Nas folhas velhas. Então, aqui os sintomas, né? As folhas velhas, aqui nesse caso que é uma deficiência bem severa, então todas as folhas já estão com sintoma. Isso é muito comum a gente ver em áreas de pastagem, áreas de pastagem com braquiária, que o produtor planta e esquece 15 anos sem reformar a pastagem, é comum a gente ver áreas com esse sintoma, né? As folhas avermelhadas. Aqui em café, aqui em cana-de-açúcar, a gente vê esse sintoma da coloração mais avermelhada das folhas. Em frutos, eu tenho aqui a imagem da laranja, em citros, né? Então, quando a gente tem deficiência de fósforo, a planta bem nutrida, e de cá uma planta deficiente em fósforo, a gente vê que os gomos, né, da planta, do fruto, não foram formados. Então, uma redução na qualidade do produto. Aparentemente, externamente, o produto está bem, mas quando a gente olha por dentro, ele tem mais mesocarpo, né, aqui no fruto, do que endocarpo, que é a parte comestível. Sintomas de deficiência em soja, aqui também os sintomas de deficiência em soja, esse avermelhamento da planta pelo acúmulo de antocianinas. Aqui a adubação, né? Então a gente vê que a planta, quando não se aplicou fósforo, ela não produziu nada. Pouco fósforo, 200 quilos, já aumentou a produção para, no caso aqui de trigo, para quase 2 toneladas, de milho também, de soja também, e de milho foi para 5 toneladas. Aumentei um pouco mais, aumentou ainda a produção. Chega um momento em que essa adubação não é sustentável, que o cara colocou 1.300 quilos, produziu menos de 8 toneladas. Aqui ele tinha colocado a metade, 800, 600, tinha produzido quase a mesma coisa. Então, a lei do incremento decrescente, a lei do máximo, ela precisa ser observada na recomendação de adubação. Mesmo com fósforo, a planta não consegue absorver tudo. E a gente, às vezes, está colocando fósforo em uma quantidade muito elevada que a planta precisa e ela não vai conseguir absorver esses nutrientes. Aqui, as fontes. Como que eu forneço fósforo, além da matéria orgânica, né? Através de adubos fosfatados. Então, o MAP, monoamônio fosfato, tem 44%. O diamônio fosfato, que é o DAP, tem entre 38% e 40%. Super simples, entre 16% e 18%. O super triplo, 41%. O termofosfato, 18%. E a rocha natural, é uma rocha moída, que tem rica em fósforo, que é disponibilizado lentamente para o solo esses nutrientes. Né? Aqui tem uma tabela mostrando a influência do fósforo na produtividade. Então, a gente vê que quando não se aplicou fósforo, o produtor teve prejuízo e aumento das doses foi tendo lucro. Quanto mais fósforo ele colocou, maior foi o lucro, até chegar no limite aqui de 50. Provavelmente, a partir de 50, ele ia ter um rendimento semelhante, então não compensa mais o produtor. Então, a dose, através desses estudos, vai colocando adubo em várias parcelinhas, a gente encontra as tabelas de adubação. Então, para esse experimento com trigo, para trigo a dose de nitrogênio padrão é 75, a dose de fósforo padrão foi 50 quilos. Então, a partir daí não tem resposta, abaixo disso
eu tenho perda de produtividade. Certo? Alguma dúvida sobre o fósforo? Um de cada vez. Por enquanto, não. Tá de boa, professor. Então, vamos preencher o quadro aqui, né? Vamos lá. Função do fósforo. Energia. O que mais? Pelo que eu entendi, vai desenvolvimento e crescimento da planta, né? Caso você falou que ela é responsável pela transferência de energia, que o Wes falou, ETP. Exato. Crescimento e desenvolvimento da planta. Também. Mais. Fonte. Como é que eu posso fornecer fósforo para o solo? Através de qual processo? Fertilizantes, fungo micorrízico. Fungos micorrízicos arbusculares, através da simbiose, através da matéria orgânica e fertilizantes, né? Fertilizantes fosfatados. Quais? Dê uns exemplos aí. Mas Você não está querendo saber daquele solubilizador, não, né? Biomafose, não, né? Não. Agora são as fontes. A gente falou agora no final. Eu quero aplicar fósforo para o solo. Eu posso usar o MAP, mono, amônio, fosfato. Ele é uma fonte de fósforo, MAP. Eu tenho o DAP, que é o diamônio fosfato. Então, são fontes de fósforo. Aí eu vou ter super fosfato triplo. O super simples, super fosfato simples. Termofosfato, são rochas moídas, né? Termofosfato. Fosfato de Iraxá. Pó de rocha, não vai, não? Vai, fosfato de Araxá. E aquele da Anglo-América ainda não deu nada, não, né? Ainda não, ele é uma possibilidade, mas ainda O fosfato natural não entra, não, professor? Entra entra. também, né? É a rocha, né, moída, ou fosfato natural. Sintomas de deficiência. Flores avermelhadas. Não, Flores, avermelhamento folhas das avermelhadas. folhas, velhas ou novas? Velhas. Chegou a mensagem aqui pra gente, tem mais 10 minutos. Por Avermelhamento. causa da antocianina. Isso, acúmulo de antocianinas, né? Então, vou colocar Isso. antocianinas. E o outro? Parada do crescimento, né? Mobilidade, Isso. se ele é um elemento que acontece, um elemento que os sintomas de deficiência acontecem nas folhas velhas, qual que é a mobilidade dele? Ele é móvel ou imóvel? Na Imóvel. planta, ele é móvel. Na E no planta. solo, ele é baixo. Imóvel. Isso, na planta ele é móvel. Então, a gente agora nessa segunda parte da disciplina, a gente está falando de nutrição mineral de plantas. Então, a gente vai dar destaque principalmente
para a planta. Então, ele é móvel na Não, é porque o senhor falou no vídeo que o senhor tinha postado, tinha assistido, né? Uhum. Que ele tem baixa mobilidade no solo e na planta, boa mobilidade. Isso, perfeito. Forma de absorção. O nitrogênio Difusão. através de Difusão. fluxo de massa e o fósforo através do processo chamado de difusão, né? Então, esse aqui é um quadro que a gente faz todo semestre e é um que exemplifica bem um resumão, né? Então, é um quadro resumo de todos os nutrientes. Então, a gente tem aqui nitrogênio, as suas funções, fontes, sintomas de deficiência, mobilidade e forma de absorção. Para o fósforo, essas mesmas características, né? A gente consegue Ué, resumir todo ele. a prova V2 só em cima disso vai ser bom, né? E matéria orgânica, né? A semana passada. Não vou postar ele agora, porque está faltando ainda para a gente completar, né? Eu deixei salvo aqui no computador. Semana que vem a gente fala sobre potássio, cálcio, magnésio e enxofre. São elementos com dinâmica bem menos complexas do que o nitrogênio e o fósforo. E aí a gente consegue falar sobre eles em uma aula só na semana que vem. E aí a gente finaliza essa parte. E depois, na outra semana, a gente já fala sobre micronutrientes. E aí a gente já está caminhando para o encerramento da segunda parte da disciplina. Nossa prova, a gente teve um problema aí com o calendário, né? Mas nossa prova ela estava agendada, acho que para aqui umas 4 semanas. A gente vai ver como é que vai ficar, tá esperando as recomendações da direção para... Deixa eu ver aqui, calendário de prova. Rodrigo, sobe um pouquinho o quadro, por favor, me Dia tirar um 13. print. Do dia 13 ao dia 17. A prova da primeira VA, né? Então, a primeira VA que Então, que a gente viu, de 13 a 17. E vai seguir aquele mesmo, como fosse presencial, 2 provas por dia? Não, a gente está definindo, mas já veio uma recomendação de Anápolis que o sistema vai ficar aberto nesse prazo. Então, do dia 13 ao dia 17, você tem acesso a todas as provas. Ah, eu posso fazer qualquer dia, então. Isso, de segunda a sexta você vai ter acesso a todas as suas provas. Se você quiser fazer tudo na segunda, faz. Se quiser deixar tudo para sexta, faz. Se quiser fazer no dia da prova, você faz. Vai estar disponível. Estamos A gente só fodidos. está finalizando um documento aqui para padronizar as ações e já vai divulgar para todo mundo, mas não vai mudar muito disso, não. Até amanhã é para chegar esse documento para todo mundo já ter acesso. Só tá bem quem anotou tudo no caderno. As aulas estão todas lá no liceu, já puxa lá, já dá uma olhada, que a gente está aqui para ir tirando dúvida. Semana que vem a gente faz um reapanhado aí do conteúdo, a gente vai conversando. Deixa eu olhar o chat aqui que eu tinha fechado, mas foi só as funções que já falaram, certo? Pessoal, então, a gente começou às 7, né, com vocês assistindo os vídeos, e como tá, assim, não está autorizado a gente fazer as aulas práticas por enquanto, que a gente vai ter que repor depois, a gente encerra aqui 9h40 e depois, quando a gente voltar, a gente faz as aulas práticas, certo? Positivo. Certo. Então, beleza. Abraço Positivo a todos. e operante. Positivo e operante. Daqui a pouquinho essa aula também já está lá, o link para vocês acompanharem e passar para os colegas que não vieram. Abraço a todos, juízo. Obrigado, hein? Valeu. Falou. Bora jantar agora, né? Bora. Beber cerveja agora.